E algo interessante que o próprio doutor falou e que você trouxe, doutor, e eu queria até que você pudesse trazer também, qual que seria, como que a obesidade na juventude, ela impacta, né, doutor, numa velhice, a gente sabe, são N fatores, mas no médico falando, o doutor que lida, que é especialista, o que afeta, doutor? Primeiro tem a questão dos hábitos, né? Então, o hábito de fazer um esporte, o hábito da alimentação, ele começa lá atrás, né? Uhum. Ele começa na juventude. Mas tem algumas coisas também médicas, né? Então, tem vários estudos que mostram que o adolescente obeso vai ter muito mais dificuldade de controle de peso durante a sua vida do que quem passou a adolescência controlando com um peso mais adequado. A população de células gordurosas do corpo, ela aumenta. E é muito difícil ou impossível você regredir isso. Você consegue como que murchar, mas a população de células aumentou. Então, você começar com essa rotina de atividade física, manter o peso durante a adolescência, vai ter um reflexo muito positivo no controle de peso depois. Não que seja definitivo, mas vai ajudar bastante. E hoje em dia, tem uma coisa que o Leandro estava falando, de dor no fígado, que provavelmente é uma esteatose, uma gordura no fígado. A minha esteatose era nível 5, era pré... Tem uma coisa interessante que é uma mudança de paradigma que hoje existe, principalmente entre os cirurgiões bariátricos. A gente sempre classificou a obesidade pelo IMC, certo, que é o índice de massa corpórea. A gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado, né? E a gente tem lá que abaixo de 25 é saudável, entre 25 e 30 é sobrepeso, e acima de 30 é obesidade. E a gente opera o obeso mórbido, que é acima de 40 ou 35 com doença. Mas olha que interessante o exemplo que eu vou dar, que eu também gosto de mostrar. Imagine um paciente de 160 quilos, que tem pressão normal, não tem diabetes e que é saudável, né? Mas ele é obeso, ele tem indicação de cirurgia. Agora, esse tem 160 quilos. Agora eu coloco um outro paciente de 110 quilos, que é diabético, que é hipertenso, que tem apneia do sono, e todas essas doenças melhoram quando você emagrece. Quem que precisa mais da cirurgia? O de 160 ou de 110? É o de 110. Então, hoje, peso... Porque tem as comorbidades, por causa né? das comorbidades. Então, o peso é um pedaço do problema. Da equação, né? É uma fração da equação. É uma fração da equação. A equação envolve pressão alta, colesterol, diabetes, apneia do sono, envolve uma coisa, gordura no fígado. Crise metabólica. Tudo isso é a síndrome metabólica, que hoje é mais importante que o peso isolado. O peso é um pedacinho disso. O quê? A síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Acho que é bom, a gente já pode entrar até nesse assunto, né, da síndrome metabólica. A síndrome metabólica é exatamente esse assunto que a gente está entrando. São pacientes que eventualmente não têm o peso tão alto, mas eles têm uma circunferência abdominal grande, que é a gordura visceral que é mais perigosa. Eles têm alteração de colesterol, eles têm alteração de pressão, de triglicérides e uma tendência ao diabetes. E acaba tendo, tem até às vezes uma insulina grande no corpo, mas não tem o processamento dela, não é isso? Porque conforme você tem o tecido gorduroso no corpo, ele cria uma resistência à insulina. Então, a ação da insulina é bloqueada, é diminuída por causa desse tecido gorduroso.